Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Uma das principais doenças que acomete os bovinos leiteiros é a mastite, que é a inflamação da glândula mamária. Os impactos econômicos surgem através da queda na produção leiteira, perda na qualidade do leite, maior custo de produção e também o descarte prematuro de vacas por perda de 1 ou mais quartos mamários, que se tornam fibrosos, improdutivos. Sua magnitude varia conforme a intensidade do quadro e também o agente causador. Estima-se que cerca de 75% da incidência de doenças nas vacas leiteiras ocorrem durante o período de transição, o que inclui as doenças infecciosas, mastite e mastite clínica, também as desordens metabólicas, entre outras. Dessa forma, conhecer as alterações metabólicas e hormonais, assim como os fatores de risco dessas doenças, é fundamental para a prevenção e para garantir a produção eficiente de leite durante a lactação. Para conversar com a gente sobre esse importante assunto, eu falei com o médico veterinário Carlos José Ribeiro. Ele é parceiro através da Clínica Veterinária RS Vet, que já esteve conosco no Paracatu Rural outras vezes. E ele iniciou justamente falando desse período de transição. Confira. O que nós vamos falar, nós já inclusive conversamos alguma coisa a esse respeito. É aquele período de preparação e a melhor maneira de se preparar esse animal para que ele possa, na lactação seguinte, demonstrar todo o seu potencial. Qual a importância, Dr. Carlos, dessa preparação? É para que o animal possa produzir mais, ficar livre de algumas doenças? Seria dessa forma? Na realidade é tudo isso junto. O que acontece? A vaca, ela consegue produzir uma nova vaca a cada 30 dias. O que é isso? Se você pega uma vaca que pesa hoje 450, 500, 600 quilos, peso vivo, e ela tem uma produção em torno de 15 a 20 litros de leite por dia, em 30 dias ela colocou no seu tanque de 450 a 600 quilos de leite. Então é um dos poucos animais que em 30 dias coloca o seu peso vivo dentro do tanque. Isso durante um período de aproximadamente 10 meses. Então esse período em que ela vai descansar, na realidade ela vai se preparar para voltar para uma nova lactação com toda a sua capacidade. E aí sim você tem a melhor resposta desse animal novamente. Essa preparação é básica para qualquer raça? Olha, nós estamos falando principalmente de vacas leiteiras. E quanto mais especializado o animal é, maior tem que ser essa preparação. Ou seja, se você tem um jogador que rende mais, ele tem que ter um treinamento mais intensivo para aguentar passar por esse desafio. Se você entra numa curva a 40 km por hora, você tem um nível de segurança. Se você entrar a 80, a 120, o seu risco vai aumentando, ou seja, você está trabalhando próximo ao limite. E nós queremos hoje que os nossos animais trabalhem no limite, ou seja, renda o máximo possível. Então ela tem que entrar extremamente bem preparada. Durante as últimas décadas, tem ocorrido um aumento constante de aproximadamente 2 a 3% ao ano no potencial genético de produção de leite por vaca. Este aumento da capacidade de produção tem sido reflexo de ferramentas de melhoramento genético e também da demanda dos sistemas de produção por maior eficiência da vaca. Além do melhoramento genético para suportar este aumento de produção por vaca, são necessárias melhorias das instalações a serem utilizadas, na nutrição, na sanidade e também no manejo em geral.
Se por um lado ocorrem grandes avanços na nutrição e no manejo das vacas leiteiras, a sanidade não avançou na mesma velocidade e pode ser considerada uma das principais áreas críticas, uma vez que as vacas mais produtivas tendem a apresentar maiores riscos de ocorrência de doenças e também da redução do desempenho reprodutivo. Dentro do ciclo produtivo da vaca leiteira, o período de transição é um dos momentos mais críticos e de maior desafio quanto ao bem-estar, à sanidade, à reprodução e à expressão do potencial de produção de leite. Este período é caracterizado pela maioria dos pesquisadores entre as 3 semanas antes do parto e as 3 primeiras semanas de lactação. Estima-se que cerca de 75% da incidência de doenças das vacas leiteiras ocorram neste curto período, o que inclui então as doenças infecciosas, como metrite e também mastite clínica, as desordens metabólicas, cetose, a lipidose hepática ou a síndrome do fígado gordo e também a febre do leite, e também outras como a retenção de placenta, deslocamento do abomaço e a laminite. Desta forma, conhecer as alterações metabólicas e hormonais, assim como os fatores de risco dessas doenças que ocorrem no período de transição, é fundamental para a prevenção e para garantir a produção eficiente de leite durante a lactação. O médico veterinário Dr. Carlos reforça que é necessário preparar a vaca bem mais que os 60 dias normalmente indicados. Como que acontece então essa preparação nesses 60 dias com este animal? Na realidade, Francisco, nós temos que trabalhar um pouco mais do que 60 dias. Nós temos que falar o periparto. Ou seja, é esse período que antecede o parto, que é o período seco, que normalmente é em torno de 60 dias. Um pouquinho antes, que a gente já tem que conhecer o nosso animal, para saber qual a decisão que nós vamos tomar na secagem dele, e um pouco depois para ver como foi a resposta que ele teve. Então a gente pode falar assim, ao invés de 60, aproximadamente uns 90 dias, variando caso a caso. Entendi. Depois de feita então essa preparação, aliás, o senhor já falou que ela tem a duração de 90 dias, então 15 dias antes do período seco, o período seco, 60 dias, e mais 15 dias depois. Exatamente. Então, qual que seria mais ou menos o trabalho que se deve fazer nesses 90 dias? Tá. Primeira coisa, é você conhecer cada animal em produção. De acordo com a produção que ele chega no final da lactação, é a decisão que você tem que tomar da melhor maneira para providenciar, primeiro, a secagem desse animal. Segundo, o que se usar nessa secagem. Terceiro, qual a nutrição, o que ela tem que comer nesse período seco. Sal, água, sombra, tá? E por último, o acompanhamento do parto e o pós-parto inicial. Ou seja, ver se esse animal não apresenta resto de placenta, ver se ele pariu realmente sem uma mastite, ver se ele não tem uma acidose metabólica, ou seja, monitorar esses primeiros dias, porque é esse animal que vai ficar no seu curral durante os próximos 10 meses pagando as suas contas. Entendi. Doutor Carlos, então o ideal mesmo é, com acompanhamento do médico veterinário, o proprietário está fazendo ali o caderninho, anotando animal por animal, dia após dia, dependendo do fato, até 3, 4 vezes no dia, fazer aquelas anotações de todos os procedimentos que realiza naquele indivíduo, correto? A melhor tecnologia que se existe hoje se chama caneta anotação e utilização dessa anotação. Entendi. Não adianta nada você simplesmente anotar se você não tomar uma providência em cima daquela anotação. Então nós podemos falar em pesagem de leite. Pesagem de leite, se você tem um equipamento altamente sofisticado, ela é feita a cada ordenha, já direto com um programa. Se você não tem, você pode estar fazendo essa pesagem pelo menos 2 vezes ao mês, uma vez a cada 15 dias, tá? No mínimo uma, que seria para aqueles animais de um pouco mais baixa produção e um produtor com um número menor de animais. Entendi. Tá? Mas é indispensável a pesagem de leite.
Então você vai ter com quantos litros de leite esse animal está produzindo para pagar a sua comida e definir qual a comida ela pode estar gastando. Segundo, esse animal apresentou mastite durante a lactação? Um caso, 2 casos. Qual o intervalo que ele apresentou essa doença? É um caso novo ou é uma doença maltratada, mal curada? É uma recidiva. Ou seja, você trabalhou, você cuidou, gastou, mas não teve êxito total. Então essa doença vai voltar com um período que tem variação de acordo com cada veterinário, com cada pesquisador. Mas se uma doença está voltando até 15 dias após o seu início de tratamento, às vezes não é um caso novo. Às vezes é um caso que você tratou, mas não levou até o final. E isso é que é importante você saber. Porque você vai estar promovendo a resistência daquela doença. Você vai estar selecionando patógenos resistentes ao seu tratamento. Porque aqueles que você conseguiu destruir, já era. Mas se ela está voltando, é porque você selecionou um grupo mais eficaz. Então você promove uma seleção de agentes que vão te destruir. E esse é o grande problema que nós temos nos tratamentos das doenças mamárias. Nós temos que conhecer quem nós vamos tratar, saber quem nós vamos tratar, contra quem nós estamos lutando e o que nós realmente vamos utilizar. Durante o início da lactação, a vaca leiteira passa por intensas alterações hormonais e metabólicas, cujo objetivo é disponibilizar nutrientes necessários para a síntese de grandes quantidades de leite. Para se ter uma ideia do aumento da demanda por nutrientes no início da lactação, uma vaca com produção de 50 kg de leite por dia secreta pela glândula mamária cerca de 2 kg de gordura, 1,6 kg de proteína, 2,5 kg de lactose, 65 gramas de cálcio, 50 gramas de fósforo, além da demanda de energia para a síntese do leite. Os mecanismos de controle da redistribuição de nutrientes de outros tecidos corporais para a glândula mamária são conhecidos como adaptações homeoréticas. Os dados de pesquisas indicam que quando estas mudanças metabólicas ocorrem de forma mais rápida e intensidade maior do que os níveis fisiológicos normais, podem ocorrer o seguinte: 1. Mobilização excessiva de reservas de gordura. 2. Aumento da imunossupressão, que é a redução da capacidade de resposta imune, e também do risco de doenças durante o início da lactação. Cetose e lipidose hepática pós-parto. Durante o início da lactação, em razão do balanço energético negativo e da elevada demanda por energia para a produção de leite, o metabolismo da vaca é alterado de forma a mobilizar as reservas de gordura. A intensidade de mobilização das reservas de gordura pode ser medida por meio de análise do teor de ácidos graxos livres, que é o chamado AGL, circulantes no sangue, e também do teor de corpos cetônicos, BHBA, que é beta-hidroxibutirato. A cetose ocorre principalmente em vacas com excesso de condição corporal no pré-parto, vacas gordas, e quando os teores sanguíneos de BHBA são maiores que 1,2. Estas vacas mobilizam intensamente as reservas corporais, apresentam redução do consumo de alimentos, perda de peso, redução da produção de leite e aumento do risco de doenças. Além disso, as vacas com excesso de mobilização de gordura apresentam dificuldade de metabolização de ácidos graxos no fígado, o que leva a um acúmulo de gordura no fígado, que pode se manifestar como síndrome do fígado gordo. O risco de ocorrência de cetose e também da síndrome do fígado gordo é maior em vacas de alta produção e que estão com elevado score de condição corporal. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque
porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?